Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Como é que está sendo essa experiência das aulas online? Estão curtindo? Estão gostando? Hoje nós vamos para mais uma aula e nós vamos falar sobre placas tectônicas e a biogeografia, a distribuição das espécies no planeta. Como que isso tudo aconteceu? Como que essa biodiversidade está em todos os lugares? Se liga aí que a aula já vai começar, hein? Vamos lá então, pessoal, para mais uma aula do 7º ano. Como a gente tinha comentado, né? Nós estamos na unidade 3, livro novo, e hoje nós vamos tratar sobre a distribuição das espécies na Terra, sobre a biogeografia e sobre as placas tectônicas. Vamos entender o que essas situações têm em comum, tá? Então peguem aí o livro de vocês, na página 17, livro 2, na página 17, ok? Vou dar um tempinho aí para vocês irem abrindo o livro de vocês, enquanto a prof muda para o próximo slide. Vamos lá. Bom, galerinha, a distribuição da espécie na Terra. Quando a gente estudou os biomas e a biodiversidade, ou seja, a quantidade de espécies que existe no planeta Terra, a gente pode observar que essa distribuição das espécies, ela acontece em várias regiões. E existem alguns animais que a gente encontra somente em algumas regiões, né? Então, para essas espécies que a gente encontra somente em algumas regiões específicas, nós chamamos essas espécies de espécies endêmicas. Olha aqui no primeiro parágrafo, ó. As espécies que vivem apenas em algumas áreas específicas são chamadas de endêmicas. Marquem aí na apostila de vocês essa frase, ó. Algumas espécies são naturalmente encontradas somente em áreas específicas, sendo chamadas de espécies endêmicas. Um exemplo, né, são os cangurus, que são endêmicos da Austrália, que a gente só encontra lá, e o mandacaru aqui, que é endêmico do Brasil. No entanto, existem outras espécies que a gente pode encontrar em vários locais. Essas espécies que a gente pode encontrar em vários locais, a gente chama de cosmopolitas. Então, marca aí na sua apostila, ó. Outras espécies são amplamente distribuídas, podendo ser encontradas naturalmente em vários continentes. Essas espécies são chamadas de cosmopolitas. Então, endêmicas são aquelas espécies que a gente encontra somente numa região, e as cosmopolitas são aquelas espécies que a gente encontra em vários locais, em várias regiões, certo? E aqui a apostila traz duas perguntas bem interessantes, olha só. Existem biomas bastante amplos com características semelhantes, mas que mesmo assim apresentam espécies diferentes. Então, por que algumas espécies são encontradas naturalmente apenas em uma região e outras são presentes em várias regiões no mundo? Por que isso acontece? Por que será, né? Por que certas espécies que ocorrem em determinado lugar não aparecem em outros lugares, mesmo que esses outros lugares tenham condições muito parecidas e muito semelhantes? Por quê? Isso, pessoal, quem explica essas respostas, quem dá, é a disciplina chamada de biogeografia, tá? A biogeografia, ela é uma área da ciência que estuda justamente a distribuição geográfica das espécies dentro do nosso planeta. Então, marca aí, ó, no livro de vocês. A biogeografia é a ciência que estuda a distribuição geográfica das espécies, ou seja, como se distribuem as espécies pelo planeta Terra ao longo do tempo, tá? E essa distribuição geográfica, ela é influenciada por vários fatores, sendo um deles a teoria da deriva continental, ou seja, o movimento dos continentes também é utilizado para explicar a distribuição das espécies no planeta, tá? A gente tem que lembrar agora nesse ponto que o nosso continente, né, os nossos continentes, eles são grandes placas de crosta terrestre, como a gente já estudou, né? Se a gente observar aqui no desenho, são grandes placas da litosfera
que elas estão se movendo muito lentamente, tá? Isso é importante a gente lembrar. Lá do sexto ano, quando a gente estudou as camadas da Terra, né? Nós temos grandes placas continentais que estão se movendo e elas ficam flutuando sobre o manto, tá? E aqui também eu vou reforçar com vocês a teoria da deriva continental, tá? O que é? Ela foi uma teoria estabelecida pelo alemão Alfred Wegener em 1880, mais ou menos. E ele foi um meteorologista e pesquisador da natureza que foi um dos primeiros cientistas a suspeitar na existência da movimentação dessas placas, desses grandes continentes, tá? E infelizmente, né, ele morreu de hipotermia numa missão que ele estava lá na Groenlândia em 1930. Então ele morreu de frio, né, dentro de suas expedições, quando ele buscava explicar essa teoria da deriva continental, ele acabou morrendo. Mas essa teoria ela foi esclarecida e ela é aceita nos dias de hoje, tá? O que essa teoria traz? Essa teoria nos diz que há 250 milhões de anos atrás, esses movimentos eles começaram a acontecer, mas antigamente nós tínhamos apenas uma única grande placa continental. Os continentes estavam todos juntos, que é a Pangeia. E nesse momento, como existia apenas uma grande placa continental, também existia um único oceano, que era chamado de Pantalassa. E a partir do momento, essa grande placa continental da Pangeia começou a se dividir. Então, marca aí no livro de vocês, ó. Há 250 milhões de anos, esses movimentos reuniram todos os continentes em um só, chamado Pangeia. Também havia um único oceano chamado Pantalassa e a Pangeia começou a se dividir, tá? Após esse início, essa divisão, primeiramente ela se dividiu em dois blocos, a Laurásia e a Gondwana, tá? São esses dois blocos que foram os primeiros, a primeira separação aconteceu dessa maneira. Então, olhem bem, em milhões de anos, esse continente único se fragmentou em blocos continentais que se afastam, dois blocos continentais, o ao norte, denominado Laurásia, e o ao sul, denominado Gondwana. Então, foram esses dois primeiros blocos. Depois, esses blocos continuaram a se dividir até que chegou a conformação ou a formação atual que a gente tem das placas continentais e dos continentes e suas posições. Então, no mapa que a gente tem hoje, tá? Os cientistas, eles justificam essa teoria baseada em alguns fatos. Vejamos aqui no próximo parágrafo, ó. Alguns dos fatores que justificam a teoria da deriva continental são a forma dos continentes, ou seja, ele possibilita um encaixe. Se a gente reaproximasse, era como se estivesse encaixando peças de quebra-cabeça. Outro fator que positivou essa teoria foi a similaridade das rochas encontradas nas bordas dos continentes. Apesar de distantes, as rochas eram as mesmas, o que nos sugere que sim, antes eles eram a mesma coisa, eles eram um único bloco. E fora isso, a presença dos fósseis de animais e de plantas em várias regiões que antes eram unidas e hoje não são mais. E a gente encontra a mesma tipo de fósseis nessas duas regiões. Então, os fósseis, as bordas que se encaixam e os tipos de rocha são as principais evidências de que realmente no passado existiu uma única massa continental, um único bloco continental, tá? Então, foi esses itens que sustentaram a teoria da Pangeia, ou da deriva continental, melhor dizendo, né? E aqui vocês têm uma imagem, ó, que mostra os fósseis. Isso aqui é a distribuição dos fósseis. Antigamente era tudo uma coisa só. E como se separou, hoje a gente consegue encontrar em regiões distintas que estão muito separadas, estão bem distantes, o mesmo tipo de fóssil, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, na América do Sul e na África, foi possível encontrar fósseis desse animal, né?
Na borda aqui da América do Sul e na borda da África também foi encontrado o mesmo tipo de fóssil. E isso nos indica que, sim, eles estavam numa mesma região no passado, certo? Bom, então falando de placas tectônicas, né? Desde o início dessa teoria da deriva continental, foi sempre considerado que a Terra é um planeta dinâmico. E vocês têm que concordar conosco que a Terra não é algo estático, a gente está sempre mudando. A nossa Terra ela é dinâmica, ela está sempre em mudança e em movimento também. Então, os cientistas tinham que explicar de alguma forma como que o movimento dos continentes aconteceu. Se sim, eles encontraram os fósseis. Sim, eles perceberam que as bordas eram parecidas e tinham as mesmas rochas, eles precisavam explicar como que essa separação aconteceu, visto que a nossa Terra é um planeta dinâmico. E aí foi buscando esse entendimento que foi compreendido que a crosta terrestre ela não é contínua, ela é formada por blocos que a gente chama de placas tectônicas, que se espalham por todos os continentes, tá? Da parte do continente até a base do oceano, e eles estão em constante movimentação. Essas placas tectônicas, elas são grandes placas que flutuam, estão em movimento sobre o manto. Então, marquem aí na apostila de vocês que é bem importante esse parágrafo, ó, o segundo parágrafo, lá da página 19, tá? Então, esse é da página 19. Marquem aí. Isso foi compreendido pelo entendimento de que a crosta terrestre não é contínua. Ela é formada por blocos denominados placas tectônicas, que se estendem dos continentes até a base dos oceanos e estão em constante movimentação, apoiadas sobre o magma que se encontra no manto terrestre debaixo da crosta. Então vamos relembrar aqui, ó. Nós temos o núcleo, nós temos o manto e nós temos a crosta terrestre. Então logo abaixo da crosta terrestre, nós temos as placas, as grandes placas tectônicas que estão flutuando sobre o manto. E por que é importante eu saber disso? Para entender como aconteceu a movimentação das placas tectônicas. Como que isso aconteceu? Então vejam, pessoal, as placas elas se movimentam em função da movimentação do magma. Vocês sabem que a região aqui do manto ela é extremamente quente, né? Extremamente quente. E esse movimento que acontece aqui do magma, ele gera a movimentação das placas tectônicas. Então, o que acontece? É uma corrente de convecção. Sobe, resfria, desce, vai aquecer, sobe, resfria, volta a descer e aquece. Então, esse círculo, esse movimento circular que acontece dentro do manto, no magma, é o que gera a movimentação da crosta terrestre. Então, acompanhem com a prof aqui, ó. A movimentação das placas tectônicas ocorre porque elas apresentam densidade menor que a do magma e flutuam sobre ele. O magma apresenta uma temperatura alta e se apresenta derretido, praticamente líquido. Quando o magma se aproxima da crosta terrestre, então ele vem e chega perto da crosta terrestre, ele se resfria e tende a descer, ou seja, voltar para o lado que está aquecendo. E aí o magma quente sobe, quando se resfria, desce, e ele se movimenta nesse movimento de convecção circular, e quando isso acontece, ele empurra as placas tectônicas. Então é dessa forma que as placas tectônicas se movem, através do movimento do magma, tá? E aí, ó, esse movimento cíclico de subida e descida do magma é chamado de movimento convectivo ou corrente de convecção. Isso aqui é explicação, pessoal, de como aconteceu a separação dos continentes através da movimentação das placas tectônicas. Então, é bem importante que vocês saibam isso, tá? Bem importante. Então, marquem aí, destaquem no livro de vocês a explicação do movimento das placas tectônicas, tá? As placas tectônicas, elas também podem realizar alguns movimentos específicos, tá?
elas podem realizar os seguintes movimentos. Elas podem convergir para o mesmo ponto, ou seja, ir em direção ao mesmo ponto. Elas podem deslizar umas sobre as outras, ou uma na lateral da outra, né? Raspar, que a gente chama de movimento transformante. Ou elas podem se sobrepor, se afastar umas das outras, que a gente chama de movimento divergente. Então, elas podem se afastar, se aproximar ou deslizar uma ao lado da outra. Esses movimentos das placas tectônicas, elas geram todos os fenômenos naturais, como terremotos, tsunamis, formação de cadeias montanhosas, erupções vulcânicas. Então, todos os fenômenos naturais que a gente tem, nesse sentido, estão relacionados com esses movimentos das placas tectônicas. Então, marquem aí na apostila de vocês, ainda na página 19, isso, tá, pessoal? Como as placas se deslocam, se aproximando ou se afastando umas das outras, elas podem colidir e desencadear abalos sísmicos, formar cadeias montanhosas ou originar vulcões, tá? Então, anotem aí. Certo? Vamos adiante, então. Aqui na página 20, vocês têm conexões que é uma curiosidade bem legal. Ele está perguntando assim, ó, os continentes continuam se movendo? Sim, pessoal, tá? As placas tectônicas, elas continuam se movendo, elas estão se afastando, se movimentando em média 10 centímetros por ano. E aí, os cientistas acreditam que ao longo do tempo, ao longo da história, essas grandes placas que se separaram, em algum momento elas vão se juntar novamente. Então, as placas que um dia se separaram, daqui a alguns milhões de anos, elas vão se juntar novamente. É isso que os cientistas acreditam, tá? E quais são as evidências, né? Isso eu já falei para vocês. As evidências que nos dizem que antigamente existia apenas um único grande continente, né? Então, a primeira evidência relacionada muito com a nossa região, com o nosso país, é o estudo da costa da placa sul-americana e da placa africana, tá? Se a gente estudar essa região, a gente pode perceber que elas têm um encaixe praticamente perfeito, né? E os fósseis e tipos de rochas que são encontrados aqui no Rio Grande do Sul também são encontrados na Namíbia, na região africana. Então, esse encaixe é o primeiro sinal, a primeira evidência de que antigamente existia uma única placa, tá? Um único continente. Então, marquem aí, ó, o estudo da região costaneira da África e da América do Sul teve um importante papel na teoria da deriva continental, pois possibilitou a comprovação de que eram unidas há aproximadamente 200 milhões de anos e que iniciaram a sua separação. Então, a primeira evidência é o encaixe. A segunda evidência é a presença das rochas, que eu já falei para vocês. Então, essa primeira rocha aqui é no Brasil, em Torres, no Rio Grande do Sul, e essa segunda imagem é da Namíbia. Então, percebam que o encaixe é muito perfeito e o tipo de rocha é o mesmo, tá? Então, as rochas são semelhantes e os encaixes são perfeitos. Isso foi a segunda evidência que nos disse que antigamente existia apenas um único continente. E a última evidência, né, também analisando as duas placas, é a presença dos fósseis, tanto de animais quanto vegetais, que foram encontrados, né, do mesmo tipo e da mesma espécie em ambas as regiões. Então, são essas três evidências que deixam claro para nós a existência de um único grande continente no passado. Certo, galerinha? Tudo bem? Caso vocês tenham alguma dúvida, pode ir perguntando, tá? Nesse momento, eu vou deixar para vocês um tempo agora para a gente fazer os exercícios, tá? Então, agora é com vocês exercícios do livro da página 22 e 23, do exercício 1 até o exercício 5, certo? Boa atividade para vocês e a correção vai acontecer depois com a prof. Bruna. Certo, pessoal? Bom trabalho e fiquem atentos aí às explicações. Até mais!